Boa tarde a todos e todas, aqui é o professor Márcio Banhma, falo em nome do coletivo Mova-se. Companheiros e companheiras, ontem eu estive presente na audiência pública que tratou da questão do acúmulo de cargos e aconteceu lá na OAB, né? Então eu vou fazer aqui uso desse áudio para dar algumas impressões de maneira que a gente possa problematizar mais a situação. O primeiro ponto que eu vou abordar aqui é quanto à existência da própria audiência, né? Acho que acatando vários pedidos para tentar discutir mais essa situação com mais cuidado e com mais propriedade, a OAB faz esse chamamento, né? E traz um número muito grande de professores, né? O auditório estava lotado, né? E outras entidades, né? TCE, Undime, promotoria, OAB, enfim, tem uma série de membros aí de instituições que compuseram a mesa, né? A metodologia adotada lá foi ouvir as partes, né? Tem tantas pessoas que colocaram a situação dos municípios, como também advogados que fizeram falas assim favoráveis aos professores, né? Enfim. Mas assim, a gente não pode ter certas ilusões, né? Porque a gente sabe que a audiência pública ela funciona como um local de escuta, né? E apesar de ser positivo, né? Porque traz para uma instituição como a AB esse debate, a gente tem que ter uma clara definição de que qualquer tipo de direcionamento ou encaminhamento que sai dessa reunião ou dessa audiência só se torna efetivo com mais e mais processo de cobrança, de luta mesmo. Não vamos ter essa ilusão, porque, por exemplo, quando você vê representantes da Undime, aí eu falo a mesma Undime que propôs, por exemplo, e reafirmou com notas técnicas, a modificação da carga horária, né? Então, a gente sabe que nesse processo a Undime ela tem um papel fundamental, né? De tentar atacar a lei do piso, né? Quando a gente pensa no TCU também, aliás, no TCE, né? É um órgão aí que faz esse cruzamento, tá? Mas a gente vê também qual é a intenção real dessas instituições, né? Claro que lá eles sempre colocam como órgão de controle, né? Mas a gente sabe que esse tipo de controle muitas das vezes só recai sobre profissionais como nós, professores. Ou seja, para nós aí a justiça chega muito rápida, né? Mas, por exemplo, para controlar outras contas, a demora é grande, né? Certo? Então a gente precisa ter certo cuidado quando pensa nessa questão, né? Mas de toda forma foi positivo porque eles trouxeram essa discussão, né? Só coloquei aqui esses atores para a gente poder fazer uma leitura mais ampla do processo, né? Pois bem, a todo momento lá, os membros da mesa que falaram, né? Eles se mostraram preocupados com uma situação que é muito grave, que é o fato de aproximadamente 40 mil funcionários podem, de um dia para o outro, né, em função desse processo de cruzamento de matrículas que está ocorrendo, né, mas eu vou deixar bem claro, segundo o presidente do TCE, né, eles não fazem cruzamento, eles só informam as fontes, né, isso aí é a fala do presidente do TCE. Então, quem faz o cruzamento para saber se tem vínculos terceiros ou não são os municípios, né? Então, essa fala do TCE lá, então ele diz que isso é a cargo do município. Eles informam as fontes, né? Eles não sabem dizer se é legal ou se não é. Então, ele imputa aí esse processo aos próprios municípios, né? E aí, nesse caso, né, quando os municípios fazem esse cruzamento, de forma muitas das vezes atabalhoada ou ao arrepio da lei, uma série de situações que estão acontecendo, que segundo os membros lá, são ilegais, né, e até desrespeitosas em relação ao próprio servidor, que deram a tônica também dessa audiência, tá? Porque muitos estão sofrendo com
esse tipo de situação, inclusive no que diz respeito aos prazos que estão sendo estipulados. E lá eu tive a oportunidade de falar, deu o exemplo de Paço Lumiar, que nesse último edital do dia 5, né, colocou um prazo exíguo, né, de apenas 3 dias, certo? E ainda com uma ameaça de punição ou sustação do salário. Que o que foi dito lá, que esse tipo de prática é ilegal, né? Acho que tem que haver um respeito pelo profissional, pelo servidor. Caso aconteça esse tipo de situação, né, verificar esse acúmulo de cargos, né, que isso seja feito da forma mais correta possível, né, dentro dos parâmetros legais, e não de uma forma impositiva ou mesmo persecutória. Tá? Então essa é uma fala importante que transpareceu lá, ficou muito evidente, né? E a todo momento os responsáveis, os membros da mesa que tocavam na questão, eles falavam em um olhar mais sensível, né? A questão do acúmulo, pensar a lei, mas também pensar a questão humana, né? A partir do que eles chamam também de primazia da realidade, que se hoje existem pessoas com 3 vínculos e estão de boa fé, né? Há um certo tempo, por exemplo, e se estão ali é porque a própria administração pública permitiu. E como é que agora, de uma hora para outra, essas pessoas são expurgadas, né? Então eles têm uma preocupação porque eles sabem que vai causar um impacto financeiro, um impacto econômico, né? Um impacto social muito grande, porque nós estamos falando de vários profissionais da saúde, da educação, que vão deixar seus postos, né? Podem deixar seus postos. Então isso é extremamente negativo. E por essa razão é que, inclusive no final da Assembleia, aliás, no final da audiência, o presidente da OAB ele vai fazer um requerimento ao TCE e pedir que o mesmo analise e defira a extensão de um prazo por mais 6 meses, né? Para que o servidor ele possa responder, para que ele possa fazer aí o devido trâmite legal, caso haja, eles deixam bem claro, caso haja algum tipo de ilegalidade, certo? Ok? Então, nessa situação, a gente tem que observar com cuidado. Quantas pessoas que têm 2 matrículas, né? O discurso lá é bem favorável, né? Porque na prática não configura esse acúmulo de cargos, né? E o que foi colocado lá é que isso não está decidido, a questão da carga horária, não é ponto pacífico, né? Então quem tem 2 matrículas encampe essa briga, não abra mão, né? E corra atrás. Para quem tem 3 já é mais difícil, apesar de, ainda assim, né, haver um clamor muito forte em relação a essa situação, porque são muitos profissionais que estão nessa condição e que não é de um dia para a noite que você vai resolver isso, ou simplesmente os expurgando da rede, certo? Não é dessa forma que, pelo menos o entendimento que eles passaram lá é que devem se buscar outras alternativas, né? Desde a questão de equiparação salarial, questão de unificação de matrícula, de diminuição de carga horária de matrícula, né? Tudo isso foi colocado, então tem várias alternativas. Agora, essas alternativas que preferem retirar logo o funcionário, né, com vistas a atender necessidades tais que muitas das vezes só vem a nos prejudicar, né? Essa daí é uma medida que a gente sabe que não traz nenhum benefício, tá? Não traz, porque ela vai só, o que eu já venho batendo há muito tempo é precarizar a rede, certo? Precarizar a rede, porque você tira um profissional já experiente, profissional que está lotado, que sabe o seu trabalho, que é um profissional que passou por um concurso, para colocar um profissional precarizado, que muitas das vezes vai ser manobrado pela respectiva gestão que o coloca, tá? Então esse tipo de situação está muito patente, né? E a gente não pode deixar de lembrar que o que está acontecendo é muito grave, porque isso pode implodir a rede. E assim, aliado a todo esse processo, né, você teve, por exemplo, no dia 10 de julho, ontem, né, por volta das 11 horas e 40 minutos, a votação da emenda constitucional 19,
que acaba com a estabilidade do servidor público, né, da senadora juíza Selma, do PSL do Mato Grosso. Então, aí, enquanto se discutir a reforma, né, que é um outro detalhe que a gente, infelizmente, vai ter que amargar, né, porque o professor aí, ele perde aí o seu direito histórico de aposentadoria especial, ainda tem essa quebra da estabilidade do funcionário. Então, somando-se esses fatores, mais essa devassa que está ocorrendo, a partir desses supostos cruzamentos de matrícula, né? Então, você precariza o setor público, precariza o setor educacional, para, no lugar, criar redes fragilizadas, né? Aliás, precarizando ainda mais e criando redes fragilizadas e dependentes único exclusivamente desse tipo de contratação também precarizada, né? Ou seja, o profissional efetivo perde espaço e no lugar o funcionário contratado, né? Precarizado, muitas das vezes recebendo menos, trabalhando mais, aquela situação que a gente já conhece, certo? Então, no final da audiência, ele coloca, né, um pedido que vai ser feito ao TCE, né, para que eles possam estender esse prazo, certo? Por 6 meses, tá? E também a questão de ter um olhar sobre a situação previdenciária, porque um dos pontos que foi tocado, que vários municípios que ali estavam, é que muitos funcionários, eles pagam a previdência e quando vão buscar os fundos dessa previdência, ela é desviada, ou ela não existe, ou ela está irregular, entendeu? E aí é que vem aquela crítica a esses órgãos de controle, né? Para prejudicar o professor é rápido, né? Mas, por exemplo, para ver esse tipo de situação, né, das contas públicas, né, principalmente o que diz respeito à previdência, é um marasmo total, né? Então, eles estão pedindo aí também que haja um controle maior nessa questão. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer para vocês, tá? Eu quero que vocês entendam que a situação não é fácil para ninguém, tá? Porque nós estamos sob ataque. No entanto, a gente precisa ter consciência da nossa ação e da nossa posição, ok? Um grande abraço a todos.